Depois do cessar-fogo, as tensões no Oriente Médio começaram a aumentar. Nesse vídeo eu vou falar se existe a possibilidade mais alta para o petróleo depois desses últimos acontecimentos. Vou também mostrar para vocês algumas possibilidades onde a Prio pode chegar até os R$ 83 e a Petrobras até os 62. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo. Hoje de manhã cedo já tivemos as notícias que as negociações de paz acabaram e foram fracassadas, como vocês podem ver aqui. Ambos retornaram para casa sem nenhum acordo. Logo em seguida, já saíram notícias onde o próprio presidente Trump já falou: a Marinha dos Estados Unidos começará a bloquear qualquer e todos os navios que tentarem entrar ou sair do Estreito de Hormuz. Então, com isso, os Estados Unidos aparentam estar bloqueando o bloqueio do Estreito de Hormuz. Então, o que já estava ruim pode piorar ainda mais, porque com certeza vão começar mais agressões dos dois lados por conta dessas novas decisões que estão sendo feitas. Não duvide que o conflito pode escalar um pouco mais devido a essa atitude aqui dos Estados Unidos também, e tanto quanto o Irã também não negociando paz com os Estados Unidos. Então são problemas de todas as partes que podem ainda mais aumentar os preços do petróleo por conta do aumento do conflito, e se isso que realmente acontecer, dos Estados Unidos bloquearem o estreito para todos os navios, porque estavam passando os navios iranianos de petróleo e estavam passando também navios chineses carregados de petróleo. Com esse bloqueio, nenhum navio passa. Então teremos mais déficit ainda de petróleo no mundo todo. E, consequentemente, o mercado futuro vai ter que reprecificar esse petróleo com esse novo problema. Aqui vocês podem ver o gráfico do trânsito no Estreito de Hormuz desde o início dos conflitos. Esse era o Estreito de Hormuz antes do conflito e isso aqui após o conflito. Após o início do conflito, praticamente 95 a 99% do trânsito foi eliminado. Aqui vocês podem ver que não passa nada, nem navios tanques químicos, navios de container, nem navio de petróleo, nem navio carregando gás, nada está passando no estreito. Isso vai afetar várias cadeias industriais do mundo todo, principalmente por conta de fertilizantes, hélio que fabrica chips e também petróleo e gás no mundo todo. E além disso, como eu já mostrei em outros vídeos, essa quebra da logística como um todo não é um problema que, se for resolvido, vai fazer com que o petróleo volte à normalidade do dia para a noite. Por quê? Esse gráfico mostra exatamente isso, a média de duração de uma viagem dos tanques de petróleo para os seus destinos. E aqui estão os países, principalmente ali da Ásia, que são os maiores compradores desse petróleo do Estreito de Hormuz. A média aqui de tempo que um navio sai do estreito e chega até esses destinos é na faixa de 25 dias. Então, um navio teria que levar 25 dias para chegar ao destino. E muitos desses navios que não conseguiram nem entrar no estreito voltaram para os seus destinos, esperando todo esse conflito terminar, porque eles precisam fazer reposições dos navios, de comida e tudo mais. Se o estreito for reaberto, os preços do petróleo vão continuar ainda altos por bastante tempo. E essa capacidade de oferta de petróleo que foi quebrada vai ter que comprar em outro local que muitas vezes já tem uma capacidade escassa de distribuição desse petróleo. Então, por isso que vocês podem ver que os preços do contrato futuro e do petróleo ali, preço real que a pessoa vai comprar o petróleo, está muito mais alto do que o mercado futuro. E esse gráfico exemplifica exatamente isso, que mesmo que o mercado futuro está precificando uma melhora do conflito, isso não aconteceu na cadeia real, no mercado real. Já estamos tendo uma diferença gigantesca entre os dois tipos de contrato. Contrato futuro, que é basicamente contrato de papel, e o preço real, que é o preço de mercado que está sendo vendido esses barris de petróleo. E aqui vocês podem ver também essa disrupção total, onde mesmo com a liberação das reservas de petróleo de vários países no mundo todo, isso não ajuda em nada do choque do petróleo atual. Os 20 milhões de barris de petróleo por dia, que era o normalizado ali no Estreito de Hormuz, mesmo com aumento de produção de vários outros locais, remanejamento ali da Arábia Saudita e a liberação das reservas estratégicas de petróleo, isso ainda faz com que exista um déficit de 11 milhões de barris de petróleo ao dia, que é praticamente 11% da capacidade global de petróleo.
o petróleo vai ficar por algum tempo aí acima de $90. E esse gráfico aqui do Goldman Sachs mostra exatamente isso. São algumas projeções onde eles falam que o cenário base é que se o conflito acabasse em 6 semanas, que já acabou esse prazo, seria essa semana agora, ter sido tudo resolvido e aparentemente vamos voltar a reescalar as coisas, e ter 5% de liberação de navios ali no estreito, que era o que estava acontecendo, o petróleo finalizaria agora em abril ali o topo em $115 e até o final do ano de 2026 ficaria ali na casa de $80 e isso se manteria até 2028 por conta de prêmio de risco que o mercado do futuro colocaria. Isso vale também para os mercados futuros. Aí, quando olhamos os cenários com mais agravantes, vocês podem ver que em 10 semanas, com ainda 5% de passagem do estreito e sem problemas de produção, o petróleo, pelo Goldman Sachs, ficaria em $140 o preço total. Se esse conflito se mantiver por mais algumas semanas, seriam um pouco mais de 3 semanas, e até final de 2028 o petróleo ficaria ali na casa de $90. E se esses problemas levarem mais de 10 semanas e também uma queda na produção de 2 bilhões de barris de petróleo por dia, que já está acontecendo por conta de danos na infraestrutura petrolífera de países como Iraque e também Catar, e se o conflito durar mais algumas semanas, o Goldman Sachs vê o petróleo batendo a casa dos $160 e finalizando 2028 aos $100. Então é um problema que não está parecendo que vai se resolver tão facilmente. Uma das grandes consequências do aumento do preço do petróleo é aumento principalmente nos preços da gasolina. Esses dados aqui são dos Estados Unidos, onde vocês conseguem ver a mudança mensal em porcentagem do preço da gasolina desde a década de 60, onde o momento atual é o maior aumento de porcentagem nos preços da gasolina desde a década de 60, onde os preços da gasolina em um mês subiram mais de 22%. Então vocês podem ver que a situação é bastante feia e vai afetar diretamente a inflação dos Estados Unidos. Aqui esse gráfico mostra exatamente isso. O último dado de inflação dos Estados Unidos teve um aumento de 2,6% para 3,3% na inflação americana. E aí vocês podem ver o pico de uma vezada só da inflação de março por conta desse aumento dos preços de petróleo. E se o petróleo continuar por mais tempo nesses preços, a inflação americana pode subir da mesma forma que subiu ali em 2022, o que vai acarretar também diminuição do PIB global, onde o PIB global já está sendo recalculado para uma queda nesse trimestre por conta do aumento do preço do petróleo. E esse gráfico aqui é bastante interessante, mostra que em 1973 o choque de petróleo que aconteceu ocasionou a queda no mercado americano. E aqui vocês podem ver que o embargo do petróleo foi declarado por volta ali de final de outubro de 1973. Eles anunciaram também um cessar-fogo no final do mês de outubro, e mesmo com o cessar-fogo, o mercado americano começou a corrigir, por conta que os problemas inflacionários que aconteceram nessa janela anterior ao embargo e ao cessar-fogo, porque antes do embargo já estavam acontecendo aumento do preço do petróleo por conta das guerras que já estavam acontecendo naquele local. E aí, depois com o embargo, os preços pioraram muito mais drasticamente e a inflação foi sendo sentida meses depois, e o mercado naturalmente vai corrigir por conta que a expectativa de crescimento cai, a expectativa de retorno real do seu investimento cai porque a inflação está muito alta. Então não tem como o mercado pagar, às vezes, um múltiplo que ali no momento, antes de tudo isso acontecer, estava muito alto, e depois que a inflação começou a comer todo o seu ganho real, não fazia mais sentido. Então o mercado naturalmente corrige. E pode ser que o mesmo aconteça no momento atual, por conta principalmente do elevado valuation da bolsa americana. E se essa precificação do petróleo durar por mais alguns meses, não duvide que podemos ter correções fortes tanto no mercado brasileiro quanto na bolsa americana. Lembre-se, senhores, se você é investidor de longo prazo, quedas no mercado geralmente são oportunidades. Não leve isso aqui como o fim do mundo, é apenas para você estar consciente que isso naturalmente pode acontecer. E muitas vezes, se você já tem uma posição pequena em caixa, você pode ir aumentando seu caixa, porque isso
tem grandes chances de acontecer caso o petróleo fique acima de $100 ou chegue até os $150, como é bastante provável, e eu vou mostrar os gráficos a seguir para vocês. Essa tabela aqui eu mostrei no último vídeo, alguns cálculos da sensibilidade do fluxo de caixa livre ao preço do petróleo que a XP fez em relação a Petrobras e Prio, que vão ser as principais que eu vou focar aqui nesse vídeo. Em relação ao valor de mercado dessas empresas, se o petróleo ficar na casa de $90, que existe bastante possibilidade, a Petrobras vai entregar 13,5 de fluxo de caixa livre yield, enquanto a Prio vai entregar 23,7. É por isso que, se o petróleo continuar subindo, as cotações de Petrobras e Prio vão continuar subindo. Observem o que acontece no preço de petróleo a $120. A Petrobras entregaria 24% de fluxo de caixa livre yield e a Prio 36,2. Então, se o petróleo subir e se mantiver por bastante tempo nesses preços, não duvide as cotações da Petrobras subirem mais 50% e também as da Prio, principalmente por conta dessa alta porcentagem de geração de caixa que ambas as empresas vão entregar. Então, o mercado naturalmente muitas vezes ele perpetua esse cenário, o que não vai acontecer. Por isso que nesse canal eu falo com vocês terem cuidado em compras em petrolíferas quando o petróleo está em níveis muito elevados. Obviamente, pode subir mais o petróleo? Pode. Mas caso o petróleo volte a cair naquela região que eu falei para vocês, que é a normalizada até 2028, caso tudo se resolvesse, vocês podem ver que a Petrobras entregaria 10% de fluxo de caixa livre yield, onde ela estaria bem precificada para a cara, e a Prio 19,5, o que também pode estar mostrando que ela está bem precificada. É por isso que você tem que ter um pouco de cautela nas compras nesse momento atual dos preços de petróleo. E essas contas também valem por essa estimativa do BTG, onde eles mostram que o petróleo a $90 deve entregar para a Petrobras 13,1% de fluxo de caixa livre yield e para a Prio 23,7%. BTG ou XP tem basicamente o mesmo cenário base, porque isso aí é facilmente calculado pela quantidade de produção que ambas as empresas entregam. Então, por isso que existe uma facilidade no mercado precificar essas empresas com esse aumento dos preços do petróleo. Obviamente, como eu já destaquei, cuidado com compras com o petróleo bastante elevado, que pode acarretar em quedas fortes se tudo for resolvido. E aqui vocês podem ver o gráfico do preço do petróleo, onde agora eu estou enxergando uma bandeira de alta, que é uma formação onde o petróleo pode voltar, tocar mais uma vez aqui no topo dessa formação, voltar aqui e também depois sair do canal com bastante força, com um movimento bem parecido com esse que ele fez anteriormente. Não se assustem se o petróleo realmente chegar nessa região de $152, porque existe bastante possibilidade. E vocês podem ver que o petróleo ainda não conseguiu romper esses $110, o petróleo bruto, que é uma região de forte resistência que acontece há muito e muito tempo. Então, se romper, pode ter certeza que ele vai a $152 com facilidade e quem sabe até $200 se tudo isso se agravar. Lembrando que eu não quero aqui colocar medo em ninguém, mas a situação pode realmente piorar e infelizmente o mercado como um todo pode realmente corrigir se os preços do petróleo continuarem subindo. Em azul vocês podem ver a inflação americana, vou colocar até no gráfico semanal, onde vocês conseguem ver a forte correlação que a inflação americana tem com os preços do petróleo. Então, naturalmente, o petróleo sobe, o combustível sobe, então não duvide da inflação americana voltar a chegar aqui na faixa de 5 a 5,5% se esse preço do petróleo continuar nesses níveis pelos próximos meses. Quando olhamos para a PetroRio, vocês podem ver que ela vem seguindo esse longo canal de alta, rompeu todos esses fibos que eu havia traçado e colocando o fundo aqui da Prio ali no crash do Covid e nesse último topo em 2024, vocês podem ver que o próximo fibo que a Prio pode chegar é no R$ 83, por isso que eu falo que pode ter uma grande possibilidade da Prio chegar nesse R$ 83, e observe que a Prio tentou sair do canal de alta, voltou, o canal rejeitou e agora está novamente tentando sair. Não duvide que se tudo isso continuar se escalando,
a PRIO suba muito mais na sua precificação atual. E lembrando que a PRIO não depende somente da alta do preço do petróleo. É uma empresa de crescimento que está crescendo em uma velocidade bastante acelerada a sua produção, onde ela pode chegar a mais de 200 mil barris de petróleo por dia, o que é basicamente 2 vezes a sua produção do ano passado. Então, a PRIO tem bastante chão, principalmente por conta do alto aumento de produção que a empresa vem entregando. E quando olhamos para a Petrobras, é o mesmo cenário. Vocês podem ver o longo canal de alta que veio desde o Covid, e eu tracei o fio da mesma forma que a PRIO, e existe bastante chance da Petrobras também chegar aqui nos R$ 62. Obviamente, tudo também depende do preço do petróleo, porque aí o mercado fica mais animado e precifica ainda mais alto as cotações dessas empresas, porque elas vão estar gerando muito fluxo de caixa livre. Então o mercado tende a colocar cada vez mais prêmio para essas empresas quando o preço do petróleo está subindo. E aqui você pode ver a mesma situação que está acontecendo na PRIO. Tentou sair do canal de alta, que vem lá desde o Covid, rompeu ele, voltou aqui, tentou de novo, caiu e agora está novamente tentando romper. E se essa situação piorar, podemos ter Petrobras na faixa ali dos R$ 55 e quem sabe até a faixa dos R$ 62, se isso não for resolvido tão cedo. Não duvidem de Petrobras subir até os R$ 62 no 1,61%, porque existe bastante essa possibilidade. E quando olhamos para a Petrobras em dólares, vocês podem ver que é o mesmo movimento. Eu posso até alterar um pouco aqui o canal de alta, onde o canal estaria aqui nesse topo. Se alterarmos o canal de alta aqui para essa região de 2019, vocês podem ver que o topo do canal é nos $24. Podemos até ajustar aqui, vou ajustar aqui para vocês verem. Em dólares, a Petrobras poderia chegar aqui até os 26 a $28, caso tudo isso não seja resolvido. E também segue seguindo esse pequeno canal de alta aqui bem forte, bem íngreme, o que não é muito sustentável por muito tempo, mas se o petróleo continuar subindo, ela vai continuar subindo. Então é isso, pessoal, uma atualização aqui sobre Petrobras e PRIO. As tensões ainda continuam bastante altas ali no Oriente Médio, onde não aparenta estar nada sendo resolvido. O estreito continua ainda fechado, o que acarreta ainda mais em déficit de petróleo no mundo todo. Então o petróleo não tem como se manter abaixo dos $100. Pode ser que o mercado daqui a pouco comece a precificar o esvaziamento dessas reservas de petróleo, o que vai acarretar em preços ainda mais altos do petróleo. Eu vou continuar aqui trazendo atualizações para vocês. Ainda digo para vocês, cuidado com posições novas no petróleo nesses preços. A Petrobras e PRIO podem subir ainda mais, mas se tudo for resolvido, elas vão cair com força, porque o mercado vai reprecificar tudo isso novamente para um cenário base de $80, que é o esperado para os próximos anos. Eu tenho ambas as empresas na minha carteira, é uma posição bem relevante as duas empresas, e eu sigo apenas observando. Eu não vendi nenhuma ação da Petrobras ou da PRIO e fico apenas observando. Se vocês também têm Petrobras ou PRIO na carteira de vocês, comenta aqui embaixo para eu saber. Comenta se vocês venderam alguma dessas duas empresas. E se você for novo nesse canal, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. E deixe um like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.